porta é um ensinamento que comporta na nossa paraxá de hoje. Porque Noa entra na arca, Adonai fecha a porta por fora. Para que todos aqueles que em tempo hábil não atenderam ao chamado, ficassem de fora. Então, ele é altamente misericordioso, mas ele também é o justo juiz. Nós cantamos que ele quer que todos se salvem. Todos. Por isso que ele envia os seus profetas, ele envia os seus falando a verdade, para que as pessoas ouçam e sejam salvas. A vontade do Pai você cantou, é que todos se salvem. E o tempo é bem curto. Eu quero te mostrar o tempo em Ezequiel, capítulo 46. Bem curto. Bem curto o tempo. Quando nós chegamos aqui, o Eterno diz, eu vou fechar a porta. Se ele vai fechar a porta, porque o tempo está encurtado. E porfiar é entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. Diz Yeshua HaMashiach no capítulo 7 de Mateus. Aqui no capítulo 46 de Ezequiel, ele diz assim. Assim diz o Eterno Elohim, versículo 1. A porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 7 dias que são de trabalho. Mas no dia de... Fechada. É isso? 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de Shabat ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. O príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora. E permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes oferecerão o holocausto e as ofertas pacíficas dele, do príncipe. Ele se prostrará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. Olha o tempo curto, é até a tarde. Até a viração do dia, até a tarde. Tempo curtíssimo. Vamos lá em Gênesis, na nossa paraxá. Gênesis capítulo 7. Não era isso nada do que eu olhei na paraxá para falar para vocês. Vocês terão provas, mas quando chegamos aqui o Espírito manda lhes dar este aviso. Olha o capítulo 7. Ele colocou na arca animais limpos e animais imundos. Noé. Capítulo 7 vai dizer isso. De 2 em 2. Animais limpos e animais imundos. Quando chega no versículo 16, ele diz, e os que entraram eram macho e fêmea, e todos os seres viventes como Elohim lhe tinha ordenado. Então o Eterno fechou a porta por fora. Um ciclo inteiro dentro da arca. Capítulo 8 já fala quando Noé sai da arca. Ele vai sair da arca no 7º mês, em Tisre, que ele vai sair da arca. Um ciclo inteiro. Mas abençoado, porque ali Adonai preservou a semente do homem e dos animais para a salvação. Então é interesse de Adonai que todos se salvem, mas nem todos querem ser salvos. Nem todos querem obedecer, nem todos querem trabalhar, nem todos querem se dedicar. Nos dedicamos porque temos esperança no nosso coração, que um dia nos encontraremos com quem? Com Ele. Com Yeshua, como nosso Mashiach. Vamos então em Gênesis 1, para nós começarmos a fazer a introdução da nossa paraxá. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, diz a Torá. Os filhos dos Elohims, diz nessa tradução. Viram os filhos de Deus, na nossa tradução, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. De todas as que escolheram. Olha o versículo seguinte. Adonai diz, então disse o Eterno, não permanecerá o meu sopro, o meu espírito para sempre com o homem, pois esse é mortal. Seus dias serão 120 anos. Ele vai determinar a vida do homem sobre a face da terra.
porque ele diz, ele é terroso e ele é desregrado. Ele é terra e ele é desregrado. Ele diz aqui em outra tradução, o versículo 3, ouve comigo. Adonai diz, meu sopro não... 6:3. Adonai diz, Gênesis 6:3. Adonai diz, meu sopro não durará no terroso eternamente. Em seu desregramento ele é carne. Seus dias são 120 anos. O tempo biológico do homem. Ele vai cronometrar e vai estabelecer. Ele diz que o homem é desregrado, e ele é carne. Desregrar, o homem tem o hábito de tirar tudo que está em ordem, da ordem. Isso que é desregrar. Da regra estabelecida por Adonai. Ele vai desarranjar, ele vai desarrumar, ele vai desordenar, ele vai se exceder, e vai desencaminhar-se e levar muitos atrás deles. Muitos. Isso aí é desregrar, desregramento. Ele tira da ordem, criando de si mesmo outra ordem e outra regra do seu próprio coração. Para substituir a primeira estabelecida pelo Criador, ele vai criar outra. Pois o homem em sua desordem, em seu desregramento, é intemperante. Ele considera a primeira regra como obsoleta. A Torá é obsoleta. É isso que o homem é obsoleta. É alguma coisa em desuso, fora de uso. É isso que o homem considera. Você veja que isso é palpável. Eu vou dar um exemplo bem claro. A Torá ficou obsoleta. Nós vamos substituir o sábado para o domingo. Jeroboão faz isso e é um exemplo bíblico muito grande. Quando ele vai substituir uma festa, um dia de festa para outro. Levou a nação americana e muitas outras nações inteiras a fazer isso. Vai lá comigo. 1 Reis capítulo 12. Ainda mais, me perdoe, os americanos são muito altivos, não é? Adonai faz decair da altivez qualquer um. Eu, você, americano, todos nós, nos coloca no nosso devido lugar. Aqui Jeroboão vai encontrar capítulo 12 de 1 Reis para mostrar o desregramento, a desordem que faz o ser humano. Ele substitui o sábado para o domingo. Está aí essa doutrina criada, substituída, e muito difícil, e hoje com lágrimas, com choro e com sofrimento, nós estamos tentando obedecer Shabat. Estamos tentando obedecer Shabat. Né? Aqui, no capítulo 12, você começa comigo, do versículo 28. Pelo que o rei Jeroboão, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Deuses estranhos. Deuses, outros deuses que não o único Adonai Elohim, Adonai errado. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isto se tornou em pecado. E o povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos, constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês. Nos Estados Unidos é o Thanksgiving, né? A festa do 8º mês. Não é isso aí? Ação de graças. Substitui tabernáculos por uma festa de ação de graças. E a nação toda está lá se dobrando ao bezerro de ouro. Se dobrando ao bezerro de ouro. E se dobrando. Esse é o homem desregrado. A mesma coisa do período de Noé. São os nossos dias. Do mesma forma. Sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinham feito.
E em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara Jeroboão. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º dia do 8º mês. No 15º dia, vocês estão lembrando de quê? Que é 15º dia do 7º mês? O que é tabernáculos? Mês que ele tinha escolhido ao seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Isso é o desregramento da carne. Ele é carne em seus dias se tornarão 120 anos. Mesmo o homem sendo carne e frágil, ele resiste a Adonai. Mesmo o homem sendo carne, com um tempo determinado, com um tempo biológico determinado, ele resiste a Adonai. Olha só. Volta lá para Chá. No versículo em Gênesis capítulo 6, que nós não entramos ainda na Paraxá. Eu estou com a vontade de chorar louca, porque as coisas são mais sérias do que nós imaginamos. Havia naqueles dias, versículo 4, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Elohim conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Eu gostaria que vocês guardassem esse finalzinho. Os homens de renome que houve na antiguidade. Gigantes aqui, efetivamente, é o que temos como um eco dos mitos correntes de Ur, de onde saiu Abrão, de Assur, da Babilônia. São mitos. Não são homens tão grandes, é mito. Mitologia, em que os deuses e as raças gigantes disputavam as filhas dos homens. Essa referência está em Números, não precisa ir lá não. No capítulo 13, no versículo 33. A Torá se refere aos filhos dos Elohims, filhos divinos. Uma raça de imortais, que é isso aqui, ó, homens de renome. Eles se consideram que Adonai não demarcou o nosso período sob a face da terra. Eles se consideram imortais. São imortalizados. São homens que diz assim, os nefilins estão sobre a terra, versículo 4 de Gênesis 6. Esses dias e mesmo após, quando os filhos dos Elohims, não é filho de Elohims, de um único. Elohims aí são vários deuses nessa fala da Torá. São filhos divinos, uma raça de imortais. Que Adonai diz, ele é carne, estabelece os dias para 120 anos. Salmo 82 fala isso com toda clareza. Vamos lá? Para você saber que eu disse assim para você, guarda o que está dizendo a Torá. Estes foram os homens de renome que houve na antiguidade. Homens que querem, se você for no cemitério Santo Antônio, que é o mais antigo de Vitória, que eu acho que agora não deve ter essa moda, mas não. A minha assinatura é assim, S. Oliveira. Aí eu morro, mando colocar lá na lápide. S. Oliveira. Coisa ridícula. Que coisa mais feia. Que coisa mais horrorosa. Vai lá no cemitério de Santo Antônio, que os grandes da cidade de Vitória estão enterrados lá, são os imortais. Para eles, nomes renomados, mas todo assinado às sepulturas. Hein? Até hoje, reverenciado o quê? É só a Academia Brasileira de Letras que tem imortais. Nós somos mortais, pecadores a todo momento. Se não se arrepender dos pecados, sabe para onde vai. Mas o homem enfrenta Adonai. Olha como o salmista, de uma forma lindíssima, fala aquilo que a Torá está falando em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Esses são os homens de renome que a Torá está dizendo ali. Preste atenção o que a Torá diz. O salmista diz, Elohim preside a grande congregação. Julga no meio dos deuses. Desses que se consideram imortais e grandes e homens de renome. Por isso que ele diz assim, ó,
Em seu desregramento ele é carne, e eu vou estabelecer os anos de vida dele sobre a face da terra. Nossa vida, nossa, foi que Adonai disse. Até quando defendereis os injustos e tomarei os partidos dos ímpios? Defendei a causa do fraco, do órfão, protegei os direitos do pobre e do oprimido, livrai o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem. Esses homens de renomes e grandes nada sabem, segundo o prisma de Adonai. Eles são desregrados. Ele pode ser grande, mas num relacionamento íntimo com Adonai e chamado servo de Adonai. Aí ele é homem e uma mulher de respeito na Bíblia. Então eles nada sabem, nada entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois beneis, filhos dos Elohims. Vós sois filhos dos deuses e não de Elohims. Vós sois todos filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens. Todo aquele que quer ser renomado, que quer ser grande, colocar Adonai e sua Torá para um lado e virar gente renomada e grande. Sabe por que a Torá faz isso em plena posse do Majestic? Majestic significa majestoso. Porque nós estamos expostos e vamos para uma porta estreita. Se não souber conviver ali, vai morrer. E não nos culpe de não ter te avisado. Não nos culpe de não ter te avisado. Ali é local de trabalho para servir a cidade. Não é lugar de você se exaltar, em lugar nenhum, muito menos ali. Por isso que exatamente na Parashá Noa, falando do desregramento do homem, é nos entregue com toda responsabilidade um local daquele. Apesar de todo o nosso desregramento, habituados a distorcerem as coisas e fazerem do nosso jeito. Aí ele diz, todavia morrereis como homens se vocês agirem assim. Caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Elohim, julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. Por isso que ele começa, Adonai quer que todos se salvem. Todos se salvem. Todos. Voltemos lá. Você viu ali, os filhos dos Elohims. São os heróis, diz nessa outra tradução, da perenidade. Os homens do nome glorioso. É Gênesis 6, versículo 4. Porque querem tornar... A Torá proíbe isso, gente. Levítico capítulo 26 inicia falando isso. Proibindo totalmente você tomar lugar de Deus. E querer se fazer grande como Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você quer ser imortal. Adonai vê. Olha lá, voltemos lá. Gênesis 6. Adonai vai ver. Ele vai ver e ele vai mudar a questão para um juízo terrível que foi o dilúvio. Adonai vê que se multiplica o mal do terroso. Olha aqui, versículo 5, olha para a sua Bíblia. Viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Por isso que o dilúvio é estabelecido. Por isso que o fim da raça humana ali está estabelecida, se não for um homem chamado Noé, que se coloca na brecha por toda aquela humanidade. Se não for um homem chamado Noé, logo à frente você vai encontrar, porque Adonai determina o julgamento de todo ser vivente sobre a face da terra. Por quê? Por causa do instinto do homem e do pensamento do teu coração, que Adonai diz, é ininterruptamente mal.
O instinto no hebraico é Yesser. Essa palavra vai significar efetivamente o que o homem forma e fabrica. O que ele fabrica aqui, o que ele quer ser aqui, sem passar pelo crivo de Adonai e a sua Torá, e os seus profetas e os salmos. É o que o homem forma e fabrica. São os propósitos do coração, deliberadamente maus, resoluções que nós tomamos, desígnios e decisões dos homens. Você conhece aqui em Vitória um lugar chamado Fábrica de Ideias. Fábrica de propósitos humanos sem passar pelo crivo de Adonai. Hoje está nas mãos do município, da prefeitura de Vitória. Que ela seja uma casa para servir aqueles que davam um big hospital ali, davam. Uma big unidade de saúde, dava, para atender a população. Fábrica de ideias, fábrica de propósitos do coração do homem e de pensamentos maus, sem passar pelo crivo da Torá, sem olhar o que a Torá diz sobre o propósito do coração. O mal então se situa nos pensamentos e nos atos do humano. Não é uma fatalidade, não. Não é uma consequência desastrosa aos acontecimentos. É aquilo que o homem faz e fabrica. Pensa e age. Pensa e age. Se o mal situa nos pensamentos, como diz a Torá, todo o instinto dos pensamentos e de seu coração é mal. Mas a Torá tem uma solução para isso. É mal. O instinto, o que é o instinto nosso? É o impulso natural do homem. É o impulso natural, o primeiro movimento do homem que dirige o homem aos animais e o seu procedimento. Quando ele age pelo instinto, ele se une a um animal irracional. Quando ele não domina suas emoções e mata alguém. Ou então ele faz um sexo desordenado. Ou então ele fere a sua mãe. É o instinto. Ele age igual um animal irracional. É o instinto. Ele é um impulso natural, é uma força. O homem diz, eu fiz assim por instinto, por uma espécie de intuição, sem reflexão. É isso que nós falamos continuamente. Assim falamos continuamente. O homem decide viajar, com o propósito que na viagem que ele vai fazer, ele voltará de lá. Porém, um acontecimento ruim o impede de voltar no tempo que ele determinou. A Torá trata isso com muito amor, com muita graça. Ela trata esses propósitos do nosso coração ruins como contaminados. Que a Torá fala de contaminado e de puro. Puro e contaminado. Eu vou te mostrar que no Novo Testamento fala mais forte. Por isso que a Torá é graça sobre graça. E achou graça diante de Noa para fazer preservar a vida do homem, a semente humana e a semente dos animais. É graça. Diz que não tem graça na Torá. O propósito contaminado, eu decido, eu delibero, eu vou viajar e vou voltar logo. Somos donos da nossa própria vida. Não somos. Não somos. Nós temos um Deus a prestar contas daquilo que nós fazemos. Não somos. Esses são os filhos dos Elohims que agem assim. Filhos dos deuses são os heróis da perenidade. São os imortais. São os homens do nome glorioso. Nada dos meus propósitos, nada dos seus propósitos foram compartilhados com o Eterno. Pois sou eu e mais eu. É assim. Vejamos o que diz a Torá. Números capítulo 31. Sobre esta questão do propósito do coração. Depois nós vamos voltar a Noa.
Números capítulo 31. Nós estamos aqui numa guerra contra Midian. Moisés precisava exterminar ali todos os midianitas. É isso que ele estabelece aqui. A vingança contra os midianitas. Eles trazem o butim, o despojo com eles. Mulheres, crianças. E ouro, prata, ferro, bronze. E a Torá, então, Adonai vai criar uma forma de purificar esse propósito contaminado. Olha aqui, no capítulo 31, versículo 21. Disse Eleazar, o ministrante, aos homens do exército que partiram a peleja, que foram à guerra: este é o estatuto da Torá, que o Eterno ordenou a Moisés. Olha aqui. A milícia que vem à guerra. Eis a regra da Torá que Adonai ordenou. Certamente o ouro, tudo aquilo. O ouro, a prata, o cobre, todo o metal. O ferro, o estanho, o chumbo. E, aqui na minha tradução diz, tudo aquilo que resiste ao fogo. Não. Em outra tradução, todo propósito que vier ao fogo. Todo propósito que vier ao fogo. Pastora Sandra, eu tenho o direito de ter um propósito? Tem. Mas você tem que levá-lo ao crivo do fogo. Você precisa fazê-lo passar pelo fogo. Quem é Adonai? Fogo consumidor. Você está cansado de ouvir isso e sabe disso. Ele é fogo consumidor. Leva o seu propósito a ele para que seja purificado. Para que todo e qualquer propósito, todo e qualquer desejo do seu coração. Davi quer fazer uma advocacia, leva diante de Adonai. O outro quer ser militar, leva diante de Adonai. É o meu propósito. Eu quero que meu filho participe da escola tal, leve diante de Adonai. Eu vou fazer uma viagem ao exterior com meu marido, leve diante de Adonai. Eu estou passando mal, leve diante de Adonai. Meu filho vomitou, leve diante de Adonai. O que é que eu faço? Propósito do coração. Não engendre no seu desregramento atrás disso ou daquilo que você vai fazer. Que você vai se enrolar com Adonai. Vai se enrolar. Todo propósito que vier ao fogo, o fareis passar pelo fogo para ser purificado. Aqui, lê aqui. Lê aqui. Risque na sua Bíblia. Guarde isso aí. Copie isso aí. Escreve isso aí. Versículo 23. Todo propósito que vier ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique purificado, limpo. Todavia será purificado com a água purificadora. E tudo aquilo que não suportar o fogo, fareis passar pela água. Isso aqui não é assim. Olha só. Certamente pelas águas lustrais ele será desfaltado. Tudo que vier ao fogo, vós o fareis passar pelas águas. Passa pelo fogo e vai na palavra. Passa pelo fogo e vem na palavra. Não é palavra e fogo, fogo primeiro. Fogo é Adonai. Pergunta se ele quer, se ele concorda com o seu propósito, porque senão você vai dar com os burros na água. Vai dar com os burros na água. É assim que você está fazendo? É assim que os desregrados estão fazendo? Não é. Não é. Não é. Todo propósito que vier ao fogo, guarda isso aí. Você veja que Adonai toma medidas urgentes para nos interditar. Determina o tempo de vida, o tempo biológico. E há o tempo de morrer a natureza carnal. Se você deixar passar o tempo, você vai encontrar a porta fechada. Tempo biológico e tempo cultural. Tempo biológico e tempo cultural. Por quê? Capítulo 11 do Gênesis, nós tratamos com o quê? Com línguas, cultura, homens renomados. Mas não estamos falando de cultura dos outros, não. Estamos falando da nossa. Da nossa. Não estou falando de ninguém. Estou falando de nós. O tempo cultural dos seus pais. Meu pai fazia assim, assado, eu também vou fazer.
Meu pai era católico e eu tenho que continuar no catolicismo. Meu pai era o herói, era o homem renomado. Essa é a sua cultura. Você quer ir para um local onde nós vamos lidar com a cultura? Passe pela porta estreita. Trate com você primeiro. Senão você não chega lá, não. Você vai cair lá. Vai morrer lá. Adonai quer que todos se salvem. Todos se salvem. Então há tempo biológico e há tempo cultural. Tempo biológico ali de Adonai, ele vai destruir o homem sobre a face da terra. Por causa de Noa, ele encontra graça em Noa e salva a semente humana e a semente dos animais. Mas o Supremo Tribunal do Céu já tinha julgado. Se não olhasse e visse Noa, já tinha julgado. Já tinha julgado. Pensa nisso. Pensa, da nossa cultura tem que ficar para trás. No Segundo Testamento, Tiago chama essa questão de propósito contaminado a Torá e purificado, assim que a Torá fala, graciosamente. Tiago chama de maligno. Maligno, aprenda a Bíblia. Tudo aquilo que você decide de você mesmo. Você decide educar o seu filhinho querido, a gracinha do seu jeito. Ou então, segundo os homens famosos e renomados, Freud vai por aí. Você decide. Decide, vá nessas águas. Vamos ver aonde vai dar. O seu filhinho querido, lindo. Vamos ver Tiago. Vamos lá. Capítulo 4 de Tiago. Vamos ver como ele trata com esse propósito que a Torá trata como contaminado e purificado. Tiago vai lhe chamar de maligno. Tudo aquilo que eu e você criamos no nosso coração sem compartilhar com o Criador, para ver se ele aprova ou não, é maligno. Olha aqui, versículo 13. E agora vós que dizeis: hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Acharam? Amém? Ora, versículo 14. Não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, ela tem um tempo biológico. E logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Eterno quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais, vós sois orgulhosos das vossas presunções, dos vossos propósitos malignos. Ora, todo orgulho tal como este é maligno. Toda jactância é maligna. Porque não se deixou purificar pelas águas, nem deixou passar pelo fogo. Nós temos soluções para as nossas coisas, mas nós não queremos as soluções. Nós não queremos essas soluções. Por isso que nós começamos a cantar: a vontade do Pai é que todos se salvem. A jactância é um ato de arrogância, de altivez, de vaidade, de presunção, de soberbo, de glória de si mesmo. É aquele homem de perenidade, homem e mulher renomados de perenidade. Que renomado coisa nenhuma. Yeshua diz: como vocês podem aderir ao Pai e a mim? Como vocês podem aderir? Yeshua diz isso. Tiago diz que é maligno. Vamos acabar aqui. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Vai lá em João comigo, no versículo 44 a 47 de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 44 a 47. Olha aqui. Como podeis crer, recebendo glórias que vêm dos homens, vêm uns dos outros? Eu já falei, é Faustão elogiando a Angélica, é a Angélica elogiando o Hulk, e é Rede Globo, irmãos. Isso aí é Rede Globo.
Isso aí é Rede Globo. Yeshua não é assim. Yeshua vai se ajustar à Torá e vai ensinar a Torá. Aqui, como podeis crer, recebendo glórias uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único. Nós não somos filhos dos Elohims, dos deuses. Nós somos filhos de Elohim, o único. Como obter a glória que vem do único Elohim? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. É a Torá que nos mostra o pecado e traz solução para ele. Faz vir o seu propósito diante do fogo e depois passa pelas águas lustrais. É isso que a Torá diz. Se cresces em Moisés, se cresces na Torá, crereis também em mim, em Yeshua, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Yeshua está ensinando Torá. Yeshua é Torá. Assim a condenação do gênero humano e de toda a vida sobre a terra seria inapelável se Noa não tivesse encontrado graça aos olhos de Adonai. Vamos voltar lá. Que o propósito vai continuar. Espera aí que nós vamos continuar. Mas vamos aqui ver com Noa para nós entrarmos na nossa paraxá. Olha o versículo 9. 6, 9. Olha aqui. 6, 9? Eu estou no 8, 7. Olha o 9. Não. Gênesis 6, 9. São essas gerações de Noa. É isso aí. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações. E andava com Elohims. Noa segue com Elohims. Ele não segue com os deuses. Ele segue com Elohim. O propósito e a decisão de Noa tornou-se o mesmo propósito de Adonai. O mesmo. Do Eterno. A firmeza para construir a arca. O ânimo para trabalhar no Majestic. A determinação de seguir com Elohim fortaleceu-o. Vai fazê-lo forte. Do contrário, vai cair no caminho. Então você vê que assim suas decisões se unem para decidir o caso. Qual a questão? A preservação da semente do homem e dos animais sobre a face da terra. Olha o versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira, Noa, de ciprestes. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. A nossa tradução fala arca. É melhor traduzir por uma caixa de madeira de ciprestes. Farás a caixa com células. Asfaltarás seu interior e seu exterior. Reboca com asfalto a caixa, Noa. Reboca com asfalto. É isso aí, para ficar mais simples. Você vê que a caixa, no egípcio, é Teba. Palavra egípcia, de origem egípcia, traduzido para a nossa língua como arca, o que não é útil para a nossa tradução e nem entendimento da Torá. Essa palavra, caixa, é empregada na Bíblia nesta passagem e em outra passagem apenas naquela que vai designar a embarcação de Moisés. São os dois apenas. Essa palavra egípcia só é usada com Noa e com Moisés. Teba, no egípcio. Então, essa caixa vai salvar Moisés das águas do Nilo. A caixa de Noa salvará a semente da vida. Que vontade de chorar. A caixa de Moisés salvará o homem que transmitirá a Torá de Adonai. Farás a caixa com células. Na biologia, é um elemento constitutivo de todo ser vivo. Por isso que fala de células. A caixa de Noa se refere às cabanas nômades, que está descrito em Números por Balaão. É como se fosse um ninho.
de pássaro, construído de células. A gente vê aqui todo o material que a gente põe em volta dos vasos, é um capinzinho, eles retiram tudo para fazer o ninho deles. Assim foi Noa, como um pássaro, construindo aquela arca. Olha só a profecia de Balaão para os quenitas, em Números capítulo 24. Ali, ele vai falar desse ninho que o homem constrói hoje de cimento, de tijolo, de argamassa, de tudo que é forte, para ele poder permanecer. Mas se ele construir esse ninho em cima da areia, o vento e a tempestade virá forte e vai levá-lo. Como os quenitas aqui, ó. Construa a sua casa direito. Então, versículo 21. Não, pode ser o 20. Então, vendo Amaleque, Balaão proferiu a sua palavra e disse: Amaleque era a primeira das nações, porém o seu fim será ruína para sempre. Depois, vendo os quenitas, proferiu a sua palavra e disse: firme está a tua habitação, e pusestes o teu ninho na rocha, na penha, mas Adonai vai te arrancar de lá, da penha, onde colocaste o teu ninho, porque você não consegue se esconder de Adonai se você não fizer uma construção da sua casa direito. Aí Adonai estabelece: farás a arca como ninho, para que ela pudesse carregar a semente da vida. A mesma coisa a caixa de Moisés, com células. A aliança, o primeiro pacto, então ele vai estabelecer com Noa. Olha o versículo 18. Faço um pacto contigo, mas contigo estabelecerei a minha aliança, o meu pacto. Entrarás na arca. Ele determina a salvação. Tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. O pacto que Adonai faz ali estritamente com o homem quando ele decide obedecer. Ele se une ao Criador para poder viver. Nós precisamos nos unir ao Criador com os nossos propósitos, com os nossos desejos, com tudo, para nós podermos viver. Ele vai unir-se à criatura, como ele se uniu a Adão, como ele se une com Noa, apesar depois dos pecados de Noa. O pacto local de encontro entre Adonai e o homem salva Noa e salva a sua vida e suas espécies vivas ameaçadas pelo dilúvio. E nós estamos sendo ameaçados que a porta vai fechar. Quando o propósito do homem não é o propósito de Adonai, sua decisão não veio ao fogo, ela é contaminada, diz a Torá. Nós vamos ver isso na Parashá Noa, em Gênesis capítulo 11, versículo 1. É a Torre de Babel, a quebra de unidade do homem com Adonai. Gênesis 11, versículo 1. Olha a quebra da unidade. Nós estamos falando do pacto estabelecido. Não adianta inventarmos coisa alguma ou tentarmos criar coisa alguma que não vai dar certo. Se não entrar dentro do modelo da Torá, não vai dar certo. Não vai subsistir. Aqui quebra por causa dos homens renomados. Olha aqui, ó. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Está vendo aí? Toda a terra é um só lábio e as palavras são uniformes. Gênesis 1. Toda a terra. Essas palavras sublinham a unidade global da humanidade em suas origens e em sua linguagem. E toda a terra é um só lábio. Toda a terra com o mesmo lábio, com a mesma linguagem. Um só lábio, diz a Torá. Quem é esse homem? De onde ele vem? Ele vem aqui, ó, do capítulo 10, no versículo 8. Cuxi também gerou a Nimrod,
que começou a ser poderoso na terra, homem renomado, homem do nome. Ele foi poderoso caçador diante da face do Eterno, pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Eterno. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Está vendo? Ele era homem poderoso. Ele ali vai quebrar a unidade com o Criador. Onde havia um só lábio. O órgão interno é a língua. O texto fala lábio, não fala língua. Lábio, porque o órgão externo é o lábio, que vai articular toda a palavra, toda a linguagem. Em hebraico, a língua é lashon, vai designar também linguagem. Mas nós devemos manter a tradução de lábio, porque é aqui que articula tudo. Porque é melhor para entender a intenção que tal escolha vocabular vai implicar. A unidade original, palavras uniformes, ou seja, que tem a mesma forma. As palavras são uniformes, têm a mesma forma, regular, é idêntico, fala a mesma linguagem que o Criador fala. Eu me uno a Ele, mas aqui vai quebrar. Uma conduta uniforme é uma conduta que não varia. Palavras uniformes são feitas diversidades, diferenças e variedades. Na uniformidade há a diversidade. Governo e nós pensamos diferente. A diversidade para o governo é quando eu recebo todos de diversas línguas. Não. Quando todos falam a mesma linguagem. Isso é diversidade. E vivem juntos. Isso que é a diversidade. A unidade degradou-se em uniformidade. Diz, ou seja, falta de variedades. A uniformidade vai trazer monotonia. Quando eu faço adesão ao Criador e não quebro a unidade com Ele, eu não vivo em monotonia. Eu vou te mostrar que não vive. Essa congregação vive em monotonia. Ele dá uma briga, ele elogia, ele faz, ele acontece. Há riso, há choro, há tudo isso. Não há monotonia. Não há monotonia. O Segundo Testamento chama de maligno o propósito, não foi? Do homem que não vem ao fogo para ser purificado. Maligno é aquele que é propenso à maldade. Que revela uma tendência maliciosa. É um espírito maligno. Você sabe o que é um tumor maligno? Sabe o que é um tumor maligno? É um tumor canceroso, persistente, que se desenvolve rapidamente, atacando os tecidos próximos a ele. Por isso que o nosso propósito tem que ser purificado. Se ele é contaminado, ele tem que ser purificado. Senão ele é maligno. Maligno. Tiago fala isso, não é? A religiosidade é a tendência para os sentimentos religiosos, solenes, austeros, profundos. Geralmente, o propósito do religioso não é purificado. Eu vou te mostrar isso. Porque quando você quebra com Adonai, quando você quebra a unidade, é com esse propósito aqui, ó. Antes de ir lá, em Atos 10, eu quero acabar de ler Gênesis 11. Olha aqui a quebra da unidade. Partindo eles do Oriente, Gênesis 11, 2, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos um nome. Queremos ser grandes. Todos eles disseram isso. Disse o Eterno, o povo é um e todos têm um só lábio. O povo é um, vive
junto todo o povo e só tem um lábio. Olha o que ele vai fazer. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, seu lábio, para que não entenda uma linguagem, um lábio do outro. Assim o Eterno os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Eterno o lábio de toda a terra. E dali os espalhou o Eterno sobre a face de toda a terra. Confusão e desordem. É o que nós encontramos hoje. Mas por que você acha aqui que eles desobedeceram a Torá? Olha aqui, volta aí a página da sua Bíblia. Capítulo 9 do Gênesis. Capítulo 9. Versículo 1. Abençoou Elohim Zanoa, fez com ele toda a aliança e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Não é isso que ele fala? Frutificai e enchei toda a terra. Essa é a ordem lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Aqui eles, francamente, são homens renomados, criaram uma nova regra, vamos nos estabelecer aqui e cada um fazer essa torre para que ela seja enorme, grande, construída por nós e permaneçamos aqui na cidade. Adonai vem e diz, faço confusão entre eles, porque eles pecaram contra mim, eles se degradaram, eles desobedeceram, eu vou então confundir os seus lábios. Eu vou confundir os seus lábios. A religiosidade, aqui o pecado foi por conta disso aqui. Eu vou me estabelecer aqui e aqui eu vou ficar quando o Eterno diz crescei, multiplicai, enchei a terra. Não mandou ficar num lugar só. Não mandou. A religiosidade é a tendência para os sentimentos religiosos. Solenes, austeros, profundos. Geralmente seu propósito, o propósito religioso, ele não é purificado. A pastora Sandra está ali fazendo isso aqui o tempo inteiro. Em oração. Ele é religioso. O propósito do seu coração não é purificado. Ele pode fazer isso até cansar. Ele é religioso. Vamos lá ver em Atos, capítulo 10 de Atos. Atos, capítulo 10. Aqui Pedro foi livre pela misericórdia de Adonai, porque ele ainda, nesse tempo de Pedro, ainda ele era religioso. Cornélio, homem temente a Deus, um centurião romano, que orava pela manhã e nas orações todos os dias. Olha aqui, havia em Cesareia, capítulo 10, versículo 1, um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Elohim com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, ajudava muito as pessoas e de contínuo orava a Elohim. Este, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Elohim, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas, a tua tzedakah, têm subido para a memória diante de Elohim. Agora envia homens a Jope. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope, onde estava Pedro. Pedro, homem religioso ainda, que ele vai deixar de ser religioso agora. Olha aqui, no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto, um vaso que descia com um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra.
No lençol havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Noé morou dentro da arca um ciclo inteiro, com os animais limpos e com animais imundos. Está escrito lá na Torá. Está escrito na Torá. Olha aqui, Pedro, como é que vai aprender. Segunda vez ele disse a voz. Não, mas Pedro disse. Aí vem o 15. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Elohim se purificou. Pedro arruma as malas, as bolsas e parte para lá. Cornélio precisava ouvir a Torá e a palavra de Adonai. Pedro não queria sentar para comer com um gentio. Pedro era um homem até aqui religioso. Ele se achava altamente puro, que ele não ia matar aqueles animais para comer, porque ele nunca comeu coisa imunda. E Adonai diz: não diga você, imundo, o que eu purifiquei. Diz o Eterno. Então, o propósito do coração de Pedro não era o mesmo propósito do coração de Adonai. A religiosidade é a tendência de sentimentos religiosos. A tendência é uma ação, é uma força que leva o corpo a mover-se em direção a alguém ou alguma coisa. É uma inclinação que nós temos para aquele lado. Na psicologia, a Larissa, que sabe falar isso bem, vai designar certos instintos. Aquele instinto lá da Parashá Noa, que levou Adonai a destruir tudo sobre a face da terra. O impulso natural. Na psicologia vai designar certos instintos que dirigem o homem e os animais, esse instinto, né? Quando esses instintos são conscientes, presta atenção nisso, experimentados no comportamento que determinam, eles geralmente são malignos. Porque você sabe o que tem que fazer e não faz. Você sabe o que tem que fazer e não faz. É a palavra de Tiago, lá no capítulo 4, no último versículo que nós lemos. Eu vou repetir. Olha bem, quando esses instintos são conscientes, experimentados no comportamento que determinam, você já determinou o que vai acontecer. Eles são impuros. Ele não passou o seu propósito pelo fogo. Você age como alguém desobediente que não quer vir ao fogo e que não quer passar pelas águas lustrais para purificar. Eu decido tudo. Eu faço e eu aconteço. Sem passar pelo crivo de Adonai. Isso é maligno. Submeter nossos propósitos ao fogo de Adonai significa conhecer o tempo biológico e o tempo cultural. Conhecer o tempo biológico é conhecer o tempo que precisa morrer a natureza carnal. Por que o exemplo de Pedro? Porque ainda não havia morrido a natureza carnal de Pedro. Pedro tinha consciência que aqueles animais eram imundos. Ele dizia: eu não vou comê-los. Não vou comê-los. Mas Adonai mandou comer. E aí agora? Vai lá, senta e come com o homem. E ensina-lhe a palavra. O que ele te servir, você coma. O que ele te servir. O tempo cultural você viu ali em Gênesis capítulo 11. Que há um tempo cultural. Língua é cultura. Tudo na Parashá. Tudo vai desaparecer. Tudo. Se nós não entendermos que há um tempo para todas as coisas. Exemplo de Davi. Eu quero te dar esse exemplo, já estou terminando. Davi, sem deixar morrer o tempo biológico, ainda, porque vai morrer todo, vai morrer tudo. Ele quer permanecer na terra de Moabe. Vai lá para você ver. 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22.
Vem o profeta e diz para ele: é esse o momento, Davi, de você deixar o lugar forte. É esse o momento, Davi, de você deixar a fortaleza humana. Aqui, está escrito aqui. Olha aqui. Davi retirou-se dali, capítulo 22, e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se todos os seus familiares, a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele estava procurando saber se o propósito dele era o mesmo propósito de Adonai. Ou ele permaneceria em Moabe, ou para onde ele iria. Então, trouxe-o perante o rei, e ficaram com ele. Trouxe-os perante o rei de Moabe, ficou ele e sua família e todo o povo com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar forte. Vai, entra na terra de Judá. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ele foi para o meio dos seus. Saul estava caçando Davi como se caça qualquer animal irracional. Neemias também estava na fortaleza de Suzã. Estão lembrados disso? É Suzã ali? É persa, né? Na fortaleza persa. Suzã. Neemias, capítulo 1. Mas ele precisava voltar para restaurar Jerusalém. É isso que nós precisamos fazer. Deixa a fortaleza e vai fazer o que eu estou mandando a vocês. Mas ponha todo o propósito diante do fogo. Depois passe pelas águas lustrais. Senão nós não vamos sobreviver. É momento de deixar o lugar forte. Neemias deixou, Davi deixou e foi trabalhar. Por quê? Davi sabia que o lugar forte de verdade é Adonai. Então ele canta no Salmo 18. Eu quero acabar com o Salmo 18. E nós vamos cantar ainda um cântico. Mas ele começa o Salmo assim: ninguém melhor que Davi para conseguir entender que não era Moabe ali o lugar dele se esconder e o lugar forte para ele. Era Adonai. Não é aqui o nosso lugar forte, não é ali nosso lugar forte, nós já sabemos que é Adonai. Mas pegue o seu propósito, aquilo que você quer fazer, e ponha diante do fogo. Faça vir ao fogo, como diz a Torá, e seja purificado pelas águas lustrais. Olha aqui o que Davi disse: eu te amo, ó Eterno, força minha. O Eterno é o meu rochedo, o meu lugar forte. Ele sabia, porque o seu tempo biológico havia acabado e precisou morrer a sua natureza carnal. Seu tempo cultural com a sua família, com tudo. Ele precisava seguir com Adonai para cumprir os propósitos de Adonai. E ele diz: o meu libertador, o meu Elohim, Zaquém, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invocarei o nome do Eterno, que é digno de louvor. Ai, não estou conseguindo acabar de ler. E ficarei livre dos meus inimigos. Vamos cantar. O Eterno. Amém, Pai. Amém.
Amém, Pai. Amém. Agora eu sei, ó Eterno, que Tu és o nosso.